Hoje tá difícil, hein, pessoal? Meu Deus, o telefone tocou de novo. Vamos lá. Na hora que achei que ia concluir o vídeo, né? Faltavam 2 slides, então vou fazer um videozinho para não ter que ficar falando tudo de novo, tá? Só para falar desses 2 slides e a gente finalizar o tópico, tá bom, pessoal? Diz aqui a lição doutrinária do nosso ex-presidente Michel Temer lá no seu livro Elementos de Direito Constitucional. Tá? Ele tem um livrinho introdutório de direito constitucional e é um livro bem bacana, inclusive, tá? Michel Temer é um jurista muito gabaritado, claro, ele abandonou a carreira de jurista, né, de técnico, para ingressar numa carreira política, tá? Mas a gente não entra nesse mérito. Extraindo da obra dele, que é um bom livro, é um livro introdutório, é um livrinho pequeno, de introdução ao direito constitucional, mas ali a gente extrai algumas questões, alguns trechos da doutrina dele bem interessantes. E esse que eu coleciono para vocês, ele fala a respeito dessa classificação de normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. E diz assim o autor: indubitavelmente, ou seja, sem discussão, indiscutivelmente, existe um núcleo material nas constituições sem o qual não se pode falar em Estado, tá? Então existe um núcleo que é da própria essência, sem o qual não se poderia falar de Estado. É a própria fundamentação, a própria base, a organização do poder do Estado, né? Diz ainda, então existe esse núcleo material. Se este pressupõe organização, e aí ele está falando de Estado, né? Pressupõe uma organização, e se esta é fornecida por instrumentos normativos cogentes, imperativos, ou seja, normas obrigatórias, de observância obrigatória, derivam eles do próprio exercício do poder, tá? Então essa norma materialmente constitucional, ela é da própria essência do Estado, ela é da própria organização, e ela vem estar prevista nesses instrumentos normativos imperativos que são o próprio exercício do poder estatal, entendem? Diz ainda o autor: assim, é norma substancialmente constitucional aquela que identifica a titularidade do poder dentro do Estado. A norma lá do artigo 1º, parágrafo único, que diz que o titular do poder no Estado brasileiro é o povo, tá? Então essa é uma norma essencialmente, substancialmente ou materialmente constitucional, né, dentro dessa classificação, ok? Diz ainda o Michel Temer que anotamos que não é relevante juridicamente a identificação de matéria constitucional e de outra que, embora na Constituição, não seja essencialmente constitucional. Ele está falando agora que é irrelevante falar de normas formalmente constitucionais, porque não tratam de matérias que são substancialmente da organização do Estado, que fazem parte da substância da organização do Estado, tá? Tanto faz. Por quê? O critério de modificação, tanto da norma materialmente constitucional quanto da norma formalmente constitucional, né, gerador de preceitos de porte constitucional, será o mesmo para ambos os tipos de norma, tá? Então o que ele está dizendo é que existe um núcleo materialmente constitucional, porque está ligado à própria essência da organização do Estado, né, está ligado ao próprio exercício do poder estatal, tá? E outras que são constitucionais apenas por estar na Constituição, porque as matérias que elas versam não fazem parte desse núcleo essencial de organização do Estado. Mas o autor diz que é irrelevante essa questão quando a gente pensa que para mudar um preceito constitucional, para uma modificação de um preceito de porte constitucional, tanto faz. Para mudar, para fazer uma emenda de uma norma materialmente constitucional ou de uma norma formalmente constitucional, tanto faz, é o mesmo quórum qualificado de 3/5, a mesma iniciativa mais difícil, né, que vai ter que reunir mais assinaturas, como ocorre para qualquer tipo de norma constitucional, para qualquer hipótese de emenda à Constituição. Então, por isso que, embora haja uma classificação, uma identificação em normas que são materialmente constitucionais, essencialmente constitucionais, substancialmente constitucionais e outras que não são, né, isso é irrelevante. Porque para mudar essa parte, para mudar as normas da Constituição, sejam formais ou materialmente constitucionais, o quórum, a dificuldade do processo legislativo será a mesma, ok? E para finalizar, uma última classificação
diz respeito à sistemática das normas. Leve em consideração o sistema de normas constitucionais, ou seja, como essas normas da Constituição são organizadas em forma de sistema, tá? Prevista lá em capítulos, em livros, títulos, capítulos, né? Que vem sistematizar aquele complexo de normas constitucionais. E aí, essa classificação a gente teria a Constituição reduzida e a Constituição variada, tá? A Constituição reduzida é aquela em que todas essas normas constitucionais, materialmente ou formalmente, elas são reduzidas a uma única norma. Elas são concentradas num código único, sistematizado, como é o caso da nossa Constituição de 88, tá? Da mesma forma, ou melhor, dentro dessa classificação, a gente teria também a Constituição variada, que é aquela constante de textos esparsos, de textos espalhados por meio de diversos diplomas aprovados dentro do Estado. Tá? Então a Constituição variada seria a Constituição inglesa, que nós citamos agora há pouco, né, como uma Constituição histórica, porque ela, além de histórica, ela é variada também, porque ela é representada por vários textos esparsos, produzidos ao longo da história, representando os costumes dentro do Estado, tá? A Constituição belga, eu já disse, ela tem esse mesmo perfil, e a Constituição francesa, de 1975, ela também é uma Constituição variada, porque todas as normas constitucionais não estão representadas num único texto, que é sistematizado. Não há um sistema único de normas que reúne todas elas, mas elas foram aprovadas de maneira esparsa, tá? Uma norma previa direitos fundamentais, uma norma previa a organização do poder político, uma norma prevê o sistema de governo, uma norma prevê separação de poderes. Então elas não vêm reunidas todas dentro de um sistema único de normas como é a nossa Constituição, mas através de várias normas esparsas, né, que são aprovadas em diplomas espalhados, né, variados, ok? Então essa é a última classificação que cumpria-nos comentar dentro dessa questão teórica da classificação dos tipos de Constituição comentados pela teoria do direito constitucional, beleza? Volto no próximo vídeo para falar agora de poder constituinte, ok? Obrigado pessoal por enquanto, mais uma vez, forte abraço.